Bom, gente, vamos lá. Boa noite a todos mais uma vez, todos bem-vindos, né? Os que estão chegando, os que já estavam. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, vamos pedir, né, a presença e a proteção da espiritualidade maior que nos assiste, agradecer por essa oportunidade, destes momentos de aprendizado, de conhecimento, de estudo, né? Que nós possamos aqui receber as orientações dos nossos guias, dos nossos mentores, né? Que nós possamos ter discernimento em nossas palavras e que todo o conhecimento aqui, todo o aprendizado, que nós possamos levar esse conhecimento também a outras pessoas e, principalmente, praticá-los no nosso dia a dia, conosco mesmo e com todos aqueles que estão à nossa volta. Que os nossos irmãozinhos desencarnados, aqueles que têm a necessidade deste aprendizado também, que eles possam fazer um bom aproveitamento do estudo, né, para que sejam esclarecidos também em suas necessidades e que nós estejamos aqui cobertos de luz, né, nesses momentos de estudo e que assim a gente não se atrapalhe, né? Aqui ninguém é professor, aqui é todo mundo professor, é todo mundo aluno, então que a gente saiba ter esse discernimento também, que a gente saiba ouvir o outro, né? Respeitar também a opinião do outro, tá? E que nós possamos fazer todos um bom aproveitamento dos estudos e da aula de hoje. Que assim seja. Bom, para quem estava na aula da semana passada, eu falei um pouquinho, né, no finalzinho aí da aula, foi falado sobre os tipos de firmeza, né? Oi, Lobão, boa noite. E aí, Paula, boa pessoal, tudo noite. bem? Bruna, boa noite. Então, Boa noite. nós falamos aí sobre os tipos de firmeza que tem, né? Então, só para relembrar um pouquinho, nós falamos aí ah, das firmezas de proteção, firmezas de limpeza, firmezas de conexão, né? E aí acho que encerramos aí, tá? Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, se está em ordem. Firmeza, firmeza, foi isso mesmo. Bom, então hoje nós vamos iniciar a nossa aula aqui, lembrando que aqui é, é muito raso, tá? O que a gente está trazendo, né, de estudo em relação à Umbanda, porque o propósito desse estudo não é sobre Umbanda, é só mesmo para dar um direcionamento por conta das questões que tem no livro, né, que fala muito sobre mediunidade, né, vai abordar muito esse tema, e os tipos de mediunidade, né? Então, aqui é uma coisa assim bem simplificada, porque a Umbanda é complexa, a Umbanda tem muita coisa, a gente levaria aí um ano inteiro para estudar e não aprenderíamos aí talvez 30, 20%, né, do que é realmente a Umbanda, tá? Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as linhas de trabalho na Umbanda, né? O que são as linhas de trabalho, tá? As linhas de trabalho são formas de manifestação dos espíritos, cada uma com sua vibração, missão e forma de atuar. Embora existam variações entre as casas, algumas dessas linhas estão muito presentes, tá? Que são elas? Os caboclos, né?
que são espíritos ligados à força da natureza, à sabedoria ancestral e à cura. Trabalham muito com ervas, pastes e limpeza espiritual. Trazem firmeza, direcionamento e força. Os pontos riscados são fortes, com traços firmes, como lanças, flechas, matas. Tá? A energia dos caboclos é uma energia de ação, de cura e abertura de caminhos. Tá? Então, um pouquinho aí sobre essa linha de trabalho, os nossos maravilhosos caboclos. Pretos velhos, que eu particularmente tenho assim uma verdadeira admiração, tá? Respeito eu tenho a todos, admiração também, mas eu tenho uma conexão muito forte com os pretos velhos, tá? Então, os pretos velhos, eles são espíritos que representam a humildade, a paciência, o amor e a sabedoria espiritual. Eles são especialistas em aconselhamento, limpeza espiritual suave, cura emocional e espiritual. Nos fundamentos, os pontos riscados são simples, porém muito profundos. Tá? Então, os pretos velhos, eles trabalham aí com as ervas, com a velhinha, né, no ponto de firmeza dele. Geralmente, nos pontos dos pretos velhos, vai ter a cruz, né, que está relacionada ao cruzeiro das almas, porque são entidades que trabalham nessa linha, na linha das almas, tá? E eles trabalham com base, na base, né, do amor, da fé e da resignação. Vamos falar um pouquinho dos herês. Os herês, eles trazem a leveza, a pureza, a esperança, a alegria, a renovação espiritual. Tá? Eles atuam na harmonização, na limpeza leve e quebra de energias densas, mas de forma muito suave. Então, embora sejam crianças, são espíritos muito evoluídos, e eles não vêm, eles não descem no terreiro só para brincar, não. Eles dão orientação, eles têm muita sabedoria, eles têm muito conhecimento, tá? Mas eles renovam todos esses sentimentos em nós, tá? Eles trabalham na energia da inocência e do amor puro. Os baianos. Essa linha de trabalho, ela trabalha com a energia de movimento, coragem e quebra de demandas. Atuam na limpeza espiritual forte, descarrego e orientação, prática e direta. Os pontos riscados são dinâmicos, com cruzamentos e movimentos. Ciganos. Na nossa casa nós temos essa linha de baianos, né? A gente tem, por enquanto, um médium que recebe o seu Zé do Coco, mas a gente sabe que tem outros caboclos aí dessa linha se aproximando da casa também, então essa linha ela deve tomar uma força dentro da nossa casa. Aí nós temos os ciganos, que estão ligados à liberdade, prosperidade e caminhos. Atuam na abertura desses caminhos, tanto de amor quanto de prosperidade, e na intuição, eles auxiliam muito nas questões de intuição também. Os pontos riscados são raros, geralmente, ciganos não riscam pontos. São raros os ciganos que descem num terreiro e riscam pontos, tá? Então, na verdade, eles não utilizam muito os pontos riscados. Eles preferem trabalhar com as velas coloridas, com as flores e com as moedas, tá? Não estou dizendo que não tem. Tem, sim, ciganos que riscam pontos.
mas é muito raro isso no terreno. Eles trabalham com energia de movimento, beleza e magnetismo. Aí nós temos os boiadeiros. Os boiadeiros carregam a energia do campo, da lida e da condução. São espíritos ligados à firmeza, resistência e direção. Capturam energias negativas e conduzem para a limpeza, trabalham no descarrego e proteção. Ajudam espíritos perdidos. Sua energia é de ordem, condução e força firme. O trabalho dessas entidades, dos caboclos de boiadeiros, dentro de uma casa espírita, dentro de um terreiro, é muito importante, né? Não que os outros não sejam, mas cada um tem a sua peculiaridade, o seu campo de força específico. Os boiadeiros, eles são especialistas em laçar mesmo, eles usam o laço mesmo, tá? Para puxar espíritos obsessores, zombeteiros, esses que vêm para trazer um desequilíbrio, uma desarmonia no trabalho, e também aqueles que estão perdidos. Então, eles literalmente laçam esses espíritos e os trazem para o acolhimento, para o direcionamento, né, e o encaminhamento desses espíritos. Então, eles são quando um trabalho está muito pesado, vai ter um caboclo de boiadeiro lá fazendo essa limpeza, ajudando a equilibrar a energia do trabalho. Aí nós temos os marinheiros. Os marinheiros, eles trazem a vibração da água, em especial do mar e do movimento constante. Sua essência está ligada às emoções, fluidez e adaptação. Eles atuam no campo emocional, ajudando no equilíbrio e fazem limpeza espiritual com muita leveza. Seus pontos escados trazem desenhos de ondas, âncoras e correntes. Ensinam a não resistir demais à vida, mas a aprender a navegar com ela. Então, eles são muito sábios também. Existe até uma espécie de preconceito em relação a esses caboclos, tá, da linha de marinheiro, porque geralmente quando eles descem num terreiro, eles estão meio que cambaleando, né? Então existe um preconceito em relação a eles por conta do rum, da bebedeira, né? Que está muito ligado aí à questão dos piratas, né? Então, quando eles chegam no terreiro, tem alguns deles que chegam meio que ele dá uma cambaleada mesmo, fica um pouco sem firmeza. E o preconceito levou as pessoas a acharem que eles vêm para o terreiro, que eles vêm para o trabalho embriagados. Tá? E, na verdade, a embriaguez é outro tipo de embriaguez que eles carregam, não é a embriaguez alcoólica, mas sim a embriaguez do próprio mar, das ondas mesmo. Então, quando o marinheiro chega no terreiro e ele está meio que cambaleando ainda, ele não está muito firme ainda, ele não está embriagado pelo álcool, mas ele está embriagado pelo balanço do mar mesmo, das ondas. Então, isso é uma coisa bem importante. Existe esse preconceito, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho da linha de caboclos do Oriente, tá? Bom, essa linha, ela é um pouco mais complexa e ela gera muitas dúvidas, né? Entre os médiuns mesmo, tá? Mas é uma linha muito respeitada. Eles trazem a sabedoria espiritual, a disciplina e a elevação moral. Tá? Não necessariamente eles são caboclos, né? A gente fala caboclos do Oriente, não necessariamente eles são caboclos orientais, no sentido geográfico, tá? Mas eles representam espíritos ligados a tradições antigas de conhecimento. Atuam no trabalho de cura espiritual e energética, principalmente.
Os caboclos do Oriente, eles são especialistas em trabalhos de cura, tanto espiritual quanto energética. Trabalham também na harmonização mental e, sim, dão orientações mais elevadas e filosóficas, talvez pela sabedoria da ancestralidade deles, tá? A energia deles é serena, é um pouco mais sutil, porém profunda. Os pontos são mais delicados e simbólicos. Trabalham muito o equilíbrio da mente e da espiritualidade elevada, tá? Aí nós temos ainda a linha de cachoeira, né? Os caboclos de cachoeira. Essa linha é muito profunda dentro da linha de caboclo. É a união da força da mata com a força das águas em movimento. Atuam na limpeza espiritual profunda, quebra de energias densas e emocionais e renovação energética. Trazem uma energia intensa, porém purificadora, como as águas. É como se fosse uma queda d'água que leva embora o que não serve mais. Eles trabalham a purificação e os recomeços. Esses são os caboclos de cachoeira. Existe também uma relação, tá? Em falando de linhas de trabalho, existe uma relação das linhas de trabalho com o congá de cada casa. Isso é específico de cada casa também. Então, elas se organizam energeticamente. Cada linha vibra dentro de uma faixa espiritual. E nem sempre estão representadas com as imagens, mas todas podem atuar conforme a necessidade do trabalho. Tá? Então, eles estão assim muito, muito, muito ligados. Tá? E nós vamos falar um pouquinho, tá, aqui, mas depois eu vou falar mais um pouco sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre Exus e Pombogiras, tá? Que são aí os guardiões de qualquer terreiro ou casa espírita. São eles que guardam a nossa porteira, tá? É eles que colocam ordem nos trabalhos espirituais. Então, eles trabalham na linha da esquerda não negativa, mas de movimento, forte e justiça. Atuam na prática, atuam na proteção, quebra de demandas e abertura de caminhos materiais. São os responsáveis pela nossa evolução. São os donos dos nossos caminhos, na verdade. Eles são os guardiões da lei espiritual, atuando com firmeza e justiça. As pombogiras, a energia delas é uma energia um pouco mais envolvente, intuitiva e emocional. Ela atua nas questões amorosas, como autoestima, equilíbrio emocional e libertação de padrões. Possui uma vibração mais feminina, ligada ao magnetismo e ao poder pessoal. É a força do amor próprio, da verdade emocional e do despertar interior. É importante entender que Exu e Pombogiras não são opostos, tá? Nem o bem versus o mal. Eles trabalham juntos, equilibrando a razão e emoção, ação e sensibilidade, justiça e acolhimento, tá? Aí depois eu vou falar mais um pouquinho sobre essa questão aqui. Vamos falar agora um pouquinho sobre os orixás, tá? Então, vamos lá. O que é? Gente, quer que para? Vocês têm alguma pergunta para fazer, algum complemento, alguma coisa para...
podem falar, podem interromper, levantar a mão aí, que está tudo certo. Se quiser compartilhar alguma coisa, se quiser fazer alguma pergunta também, tá? Fiquem à vontade. Não... E se eu estiver falando muito rápido, se eu não estiver sendo muito clara também, podem me chamar a atenção, tá? Então, vamos falar um pouquinho de orixá. Primeiro, o que é, né? O que seria um orixá, tá? O orixá são divindades, não são entidades, né? São forças energéticas e ancestral. É uma força divina da natureza, uma manifestação de Deus, Olorum, na Umbanda, que atua na criação e no equilíbrio do universo. Na Umbanda, eles não são vistos como deuses separados, mas sim como energias sagradas, cada uma responsável por um aspecto da vida e da natureza, como o amor, a justiça, os caminhos, a cura, as águas, as matas. Então, é tudo que é natureza, eles representam essa força da natureza, né? Representam as leis divinas, atuam como campos de força espiritual, se manifestam através da natureza e também das pessoas, sustentam o trabalho espiritual das entidades, que são os guias. Em resumo, o orixá é a vibração divina que organiza, sustenta e equilibra a vida, tanto no plano espiritual quanto no plano material. Na mitologia iorubá, existem mais de 400 orixás, tá? Que representando as forças da natureza, né? No Brasil e no candomblé, no Brasil, né, no candomblé e na Umbanda, são cultuados cerca de 16 a 20 orixás. Tá? Então, aqui nós vamos falar daqueles que nós temos um pouco mais de contato, daqueles que são um pouco mais conhecidos, porque tem muitos além desse. Então, os mais populares são Oxalá, que é o pai da humanidade, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, Oxum, Iansã e Omulu-Obaluaê, que são esses que nós vamos falar um pouquinho, tá? Mas fora esses, nós temos aí Nanamboruquê, Oxumaré, Oçaí, Logunodê, Obá, Euá. Então, é uma infinidade aí de orixás que tem, tá? Mas os mais conhecidos são esses que eu falei aí, tá? Então, nós vamos falar primeiro de Oxalá, que é o orixá que está acima, né, de todos os orixás, na verdade, tá? Então, é o orixá principal. Ele vibra nas alturas, na luz pura e nos planos mais elevados. É o orixá da fé, da criação, da paz e da espiritualidade elevada. O seu campo de força, ele atua no céu, em planos superiores, em campos abertos de luz. O sincretismo religioso de Oxalá é Jesus Cristo, e a sua cor é branca. E é claro que teria muito mais para se falar sobre orixás, tipo, os tipos de ervas que eles usam, os banhos que eles indicam, a planta que está relacionada a eles, enfim, mas não dá para falar muita coisa. É só o basicão mesmo. Aí, em segundo lugar, vem Ogum. Ogum, ele está nos caminhos da vida, abrindo passagens e protegendo quem o segue. Ele é quem abre estradas na vida espiritual e material, trazendo força pura.
é vencedor, a força pura, ele é vencedor de demandas, e ele atua nas estradas, nos caminhos, nas encruzilhadas, ou algum atua nas encruzilhadas também, que é a linha linha de esquerda, né? As encruzilhadas. Porém, positivo de ação. Então, ele atua também nas encruzilhadas. É o orixá da ação, dos caminhos, da proteção e das batalhas. O seu sincretismo está ligado a São Jorge, e a sua cor é o azul escuro ou vermelho. Vai depender da região onde ele é cultuado. Tá? Aqui nós usamos muito o vermelho para Ogum, mas em algumas regiões aí é bastante usado o azul escuro também. Oxóssi é o terceiro orixá entre esses principais. É o orixá do conhecimento, da fartura e da expansão. Os seus campos de força são as matas, as florestas e os campos naturais. Oxóssi rege a natureza viva, o alinhamento e o saber intuitivo. O sincretismo dele é São Sebastião e a sua cor é o verde, todo verde. Tá? É muito verde escuro, né? O verde mata mesmo, mas qualquer tom de verde, na verdade. Tá? Ele ensina sobre equilíbrio, sabedoria e o sustento que vem da natureza. É um caçador estrategista. Porém, apesar dele ser o orixá da fartura, da abundância, né? Oxóssi, ele não entrega tudo também, tá? Ele ensina a caçar, na verdade, é isso que ele faz. Então, ele abre esse caminho, ele nos ensina, ele não nos entrega a caça pronta, não, mas ele nos dá os caminhos, né, os ensinamentos para que a gente consiga a caça. Aí nós temos Xangô, que atua nas questões de justiça, sempre buscando o equilíbrio e a verdade. Xangô firma sua força nas pedras, que é o símbolo da justiça, que é firme e imutável. Atua nas pedreiras, montanhas e rochas. O seu sincretismo é São Jerônimo ou São João Batista. Em algumas culturas é São João Batista. As suas cores são o marrom, o vermelho e o branco. Aqui nessa região, o marrom, tá? Mas tem outras regiões aí também que vai usar essas outras duas cores também. Iemanjá. Iemanjá é aquela que acolhe, que cuida, que protege como uma grande mãe espiritual. Tá? É o orixá da maternidade, da proteção e das emoções. Mãe das águas salgadas, ligada à fertilidade. Ela atua nos mares, oceanos e águas salgadas. O seu sincretismo é Nossa Senhora dos Navegantes e Nossa Senhora da Conceição. Tá? Nossa Senhora dos Navegantes, porque ela é considerada, né, pelos pescadores, a protetora deles, né, dos pescadores mesmo. Então, é a mãe das águas, né? E ela traz essa doçura dela, de mãe mesmo, de guerreira, mas, ao mesmo tempo, mãe acolhedora. As suas cores são o azul claro, o branco e o prata. Tá? Pode ser usado também. Vamos falar um pouquinho de Yansan, a grande Oiá. Né? A Yansan é um orixá já bastante, além de ser bastante conhecido, ela é tida, né? É um orixá feminino e tida como fúria, né? Por quê? Porque ela está ligada à questão aí do tempo mesmo, das tempestades, né? Dos trovões. Então, há quem tenha assim um certo receio de Ansan, mas ela é
o orixá do movimento e da transformação, né, da coragem. Yansan, ela traz coragem para nós. Ela conduz as mudanças e governa os espíritos em passagem. Olha o trabalho dela, que é importante, né? Como ela é a senhora do tempo, então ela conduz esses espíritos também em passagem. É a senhora dos raios e das tempestades. Os seus campos de força são os ventos, os raios e as tempestades, óbvio. Atua também nos cemitérios. A Yansan, ela tem como campo de força também o Calunga Pequeno, que é o cemitério. Por que ela atua? Exatamente por conta dessa transição espiritual, tá? Dessa passagem. Então, ela atua também no cemitério. O seu sincretismo é Santa Bárbara. As cores podem ser representadas no vermelho, que é o mais usado por nós aqui nessa região, tá? Mas tem também o laranja e o marrom. Vai depender muito da região mesmo em questão, tá? Aí nós temos Oxum, Mamãe Oxum, outro orixá também que, nossa, Oxum trabalha o amor próprio. É o orixá que trabalha o amor próprio, a harmonia emocional e trabalha também a abundância. Oxum é um orixá que ela se apresenta sempre no dourado, né? Ou seja, coberta de ouro. Né? Ela traz o seu espelho, ela traz muitas joias, então ela é também um orixá que trabalha na abundância. Ela tem essa vaidade, mas não é essa vaidade mundana que nós temos, né? Mas a vaidade de levar a abundância, de ensinar, né, esses caminhos também. Ela é doce, é sensível e traz uma riqueza espiritual impressionante, mas auxilia também nas riquezas materiais, por estar ligada ao amor, à prosperidade e fertilidade. Os campos de força dela está nas cachoeiras, nos rios doces e nas águas calmas. Ela traz suavidade, beleza e abundância. O seu sincretismo é Nossa Senhora de Aparecida e a sua cor é o amarelo e o dourado. O Mulu, ou Baluayê. Esse é o orixá da cura, das doenças, das epidemias, da transformação e da renovação. Ele representa os ciclos da vida e da morte, trazendo cura profunda e renovação espiritual. Atua na transmutação das dores em cura. Os seus campos de força é a terra, os campos, os cemitérios, por estar ligado também a essa... Ele é o orixá da vida e da morte, então ele atua também no cemitério, tá? na energia da passagem. O sincretismo dele é São Lázaro ou São Roque, e as cores são o preto e o palha. Depois eu vou falar um pouquinho mais de Omulu, tá? Não, já vou falar agora, eu achei que fosse mais pra frente, mas está aqui. O que acontece? Existe uma dúvida, porque a gente fala Omulu ou Baluayê, ou Obaluayê ou Omulu. Então, existe uma dúvida de muita gente, né, acha assim, questiona sobre por que ele possui dois nomes. É o mesmo orixá? Sim, é o mesmo orixá, se trata do mesmo orixá, mas com aspectos e formas de manifestações diferentes. Então, é a mesma energia divina, porém manifestada em momentos e vibrações distintas, tá? O Baluayê representa o orixá mais jovem, tá? Que está ligado aos processos das doenças em manifestação. É aí que o Baluayê atua. Então, ele é o orixá jovem, né? Que se apresenta como o orixá mais jovem.
Ele atua nas provações, aprendizados e purificações. Energia mais ativa no processo de transformação. É como se fosse o momento da provação e do aprendizado pela dor. É isso que o Obaluayê traz. O Mulu, ele representa o orixá mais velho, mais sábio, com mais sabedoria. Está ligado à cura, à superação e à transcendência. Energia mais elevada, serena e curadora. Então, aqui é o momento da aceitação e da sabedoria adquirida. Em resumo, é o mesmo orixá atuando em diferentes etapas da nossa vida. Tá? Reza a lenda que Obaluayê ele pegou uma doença de pele, na verdade, né? Onde ele ficou com a pele coberta de erupções, rosto, corpo, e por vergonha ele se afastou, né? E se cobriu de palha, por isso que ele é representado coberto de palha. Só que aí Iemanjá, se eu não me engano, não tenho certeza, tá, gente, disso, mas parece que foi Iemanjá que o acolheu como mãe, né? E o ajudou. E aí ele passou a ser esse orixá, o orixá da cura. Então, ele está muito presente quando existe uma epidemia, uma pandemia, um vírus muito forte, assim, ele está muito presente trabalhando na cura, trazendo a cura, tá? Então, o Baluaê é a dor que ensina e o Mulu é a dor que transforma, tá? E uma coisa bem interessante aí, que eu vou falar agora também, de outra questão, né? Mas ainda envolvendo aí esse orixá, é que dentro das tradições de matriz africana, como o candomblé, né, ele é um orixá assim, muito, muito, muito cultuado. Tá? Usa-se o banho de pipoca para fazer a transformação, para fazer o descarrego, para fazer a cura. Inclusive, no nosso centro, quando o médium ele vai passar pelo assentamento de orixá, que seria o cruzamento de cabeça, tá? Ele, antes desse assentamento, antes desse ritual, ele recebe um descarrego de pipoca, tá? Que é para fazer a limpeza mental, espiritual, energética mesmo do médium, prepará-lo, né, para aquela transformação, para assentar os seus orixás. Então, o Mulu, o Baluaê, é um orixá muito importante, aí, tanto na Umbanda quanto nessas tradições de matriz africanas, tá? Bom, alguma pergunta? Nada? Ele é Pode. representado, é só Oi? para mim não me perder. Ele é representado por qual? Não pela palha, o Omolubaluayê. Ele é coberto de palha. Ele é todo coberto de palha, inclusive o Ah, rosto dele. Então, os dois, Pode. tá? O Mulu e o Baluaê. Oi, Lobão. tá. Não, é o Guilherme. Oi, Gui. Uma, uma pergunta, duas perguntas, na verdade. Quando a gente vai trabalhar com alguma entidade, essa entidade Hum, necessariamente vai estar ligada ao nosso orixá da coroa hum, principal ou não? hum. Não, não, não necessariamente. Você pode ser filho de Ogum, né? Ter como orixá principal de cabeça Ogum, por exemplo, mas a entidade que você recebe, o falangeiro que você recebe, não necessariamente vai estar ligado a Ogum. Ele pode estar ligado à vibração, né? Trabalhar nessa linha de Ogum, receber essa vibração, mas ele pode também trabalhar
em outras linhas, tá? De outros orixás. Então, não necessariamente o médium vai trabalhar com a entidade daquele orixá, do orixá de cabeça dele, de jeito nenhum. Isso não é uma regra, Tá. tá? E no caso, por exemplo, um médium que trabalha com uma entidade que ela é a mesma, quando está trabalhando na parte mais espiritual ou, ou na parte de saúde. Ele pode trabalhar em energias de mais de um orixá, esse mesmo caboclo, por exemplo? Tem entidades em caboclo que trabalham até em 4 linhas, representadas dentro de um mesmo ponto, inclusive, tá? Então, Hum, sim, ele trabalha em mais de uma linha, sim. Ele pode trabalhar. Ó, vou te dar um exemplo de mim mesma, né? Que é o caboclo rompe-mato. O rompe-mato, ele é rompe-mato de Ogum. Tá? Inclusive, o meu orixá é Ogum. E a casa está aham, representada por Ogum e Yansan, Ogum, Yansan e Omulu, que são os meus orixás principais. Porém, o rompe-mato, ele trabalha, sim, dentro da linha de Ogum, mas ele trabalha dentro da linha de Oxóssi e Xangô também. aham. E todas as entidades, elas recebem a vibração principal, que é de Oxalá, que é representado no ponto pelo ponto. Beleza. Obrigado. Entendeu? Só isso? Uhum. Tá. Bom, eu tinha falado. Ô, Lobão, você ia falar alguma coisa? Tá. Ó, eu tinha falado que eu ia falar um pouquinho mais é, sobre Exu, né? Mas eu meio que me perdi aqui um pouquinho, tá? Tinha mais um. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, tá. Era sobre isso que eu ia falar. Uma coisa que é bastante interessante, tá? É que dentro das tradições de matriz africana, Exu, ele é considerado um orixá, tá? Então, nas tradições aí de matriz africana, como o candomblé, Exu, lá, ele é divindade, tá? Ele é um orixá, tá? Ele traz essa representação, ele é um orixá e é primordial dentro do candomblé, inclusive, tá? Está ligado ao movimento, à comunicação, aos caminhos e energia, a energia vital, que é o axé. Então, o Exu, ele é mensageiro entre o mundo espiritual e o humano. É aquele que abre e fixa caminhos. Por isso, nada se inicia sem antes reverenciar Exu. Tanto que quando vocês já trabalham na casa, já observaram isso. Quando a gente vai fazer acender as firmezas antes do início do nosso trabalho, a primeira firmeza que é acesa é a firmeza lá da porteira, lá do portão, que é onde estão os guardiões. Tá? Quando eu vou saudar, antes da incorporação, antes da defumação, a gente tem na casa um ponto, né? A tabuinha lá com o ponto do Exu que trabalha comigo. Tá? É a primeira linha que eu saldo ali, é o Exu, depois os outros. Então, por isso que fala que nada se inicia sem antes se reverenciar Exu. Na Umbanda, existe uma diferença importante. Exu Orixá continua sendo uma força divina, mas os Exus que trabalham nos terreiros de Umbanda são, na verdade, entidades espirituais, ou seja, falangeiros. Tá? Então, dentro da Umbanda, ele não é um orixá, tá? Ele é um falangeiro mesmo, que atua nessa linha, na linha de Exu, ou seja, Exu, orixá, é, é igual à energia divina, princípio universal. Exu de Umbanda
são Exus trabalhadores desta energia, tá? E por que tem essa confusão? Porque faz-se um pouco de confusão em relação a isso, né? Porque tem gente que não sabe que Exu ele pode ser considerado também uma divindade, ou seja, um orixá, né? Por que aconteceu toda essa confusão? É que com o passar do tempo aí, houve uma mistura de conceitos e preconceitos, tá? O que fez com que algumas pessoas associassem, e fazem isso até hoje, associam, né, Exu a coisas negativas, o que não corresponde à sua verdadeira natureza, a natureza de Exu. Então, Exu, ele não é do mal, ele é justo, equilibrador e guardião dos caminhos, atuando conforme a lei espiritual. A gente orienta que quando você vai passar por uma entidade de Exu, você nunca pede justiça para Exu. Tá? Você passa a sua questão, a sua situação, né, ali numa orientação, você pede abertura naquele caminho, mas você não pede justiça. Se você se sentir prejudicado por outra pessoa, por exemplo, você não chega no Exu e fala, eu quero justiça, porque essa pessoa, ela me prejudicou. Você não pode, você não deve, você tem que pedir abertura nos seus caminhos, proteção, direcionamento, e não justiça, tá? Dizem, né, que como a gente está aqui nesse plano reencarnatório, quando nós fizemos o nosso plano reencarnatório, e nós assumimos, na verdade, nos comprometemos a passar por algumas provações terrenas, né? Até para saldar aí parte dos nossos débitos do passado, né? Ocasionados aí por nós mesmos em outras encarnações. Então, dependendo do meu comportamento, do caminho que eu escolher, dependendo das minhas atitudes, das minhas ações, eu posso aliviar um pouco essas provações terrenas na minha vida. Por quê? Porque eu recebo merecimento. E aí, se eu vou, e eu acho que não está bom, eu acho que está muito ruim a minha vida. E aí eu vou no Exu e peço para ele fazer justiça na minha vida. Tá? Só que eu já tive um merecimento. A minha vida ela já está melhor do que era para ser devido aos meus erros do passado. Eu passaria por situações piores até. Mas como eu tive um merecimento, o meu caminho mudou, isso foi aliviado um pouco. Aí eu vou lá e peço para Exu fazer justiça na minha vida, porque não é justo o que está acontecendo na minha vida. Aí ele pode trazer justiça. E essa justiça pode não ser exatamente aquilo que a gente acha que merece. Então, não se pede justiça a Exu, tá? Bom, alguma pergunta? Ó, 8h49 já. Se vocês não tiverem perguntas, eu vou ler tudo aqui, só falta um pouquinho para a gente finalizar essa aula para a semana que vem, a gente poder já iniciar no livro. Tudo bem para vocês? Agora falta pouquinha coisa, ó. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o Cambono ou Cambone, né? Sobre a função do Cambono dentro da casa, dentro do terreiro, de um trabalho. Então, o Cambono, ele é o auxiliar direto do guia espiritual durante uma incorporação, tá? Ele ocupa muitas funções dentro do terreiro, e entre elas estão ele ajuda na organização da gira, auxilia o médium incorporado, né, ou para incorporar ou para desincorporar. Ele transmite orientações do guia. Então, como ele está sempre muito perto do guia, o guia, se precisar passar um recado, que às vezes o consulente não entendeu, o Cambono ele está ali para passar essa orientação. E ele ajuda, ele é
peça assim, importantíssima dentro do trabalho, dentro da gira, porque ele ajuda a manter a harmonia e a disciplina do trabalho espiritual. Então, é durante o período de cambonagem é que o médium ele cria essa conexão, ele desenvolve, né, a mediunidade dele, porque ele cria uma conexão direta com os guias, tá? E então ele é considerado um apoio entre o plano material e o trabalho espiritual realizado pelo guia. E aí vai de cada casa também, né, a dinâmica ritualística de cada casa, o que o cambono tem ou não permissão para fazer. Tá? Se ele pode mexer em alguma coisa no congá, se ele pode ou não fazer uma firmeza de vela antes de fazer assentamento de cabeça, aí vai realmente de cada casa. Tá? Mas ele ele é uma peça fundamental dentro do trabalho espiritual e dentro das giras. Então, às vezes, o cambono ele se diminui, porque ele acha que, às vezes, o médium ele acha que se ele não incorpora, ele não está trabalhando. O cambono é o que mais trabalha. É o que mais trabalha. Ele está atento a absolutamente tudo. Eu falo que o período de maior aprendizado da minha vida foi durante o período de cambonagem, que foi pouco, mas que foi o período que eu mais aprendi, na verdade. Então, os cambonos eles são extremamente importantes dentro da casa. Deixa eu ler só agora sobre a mediunidade dentro da Umbanda, tá? Que eu achei importante trazer isso também. Bom, a mediunidade ela é uma das bases do trabalho espiritual dentro da Umbanda. Ela pode ser entendida como a capacidade de perceber ou servir de entretenimento para estreitamento para a manifestação do plano espiritual. Os médiuns desenvolvem essa sensibilidade para que os guias espirituais possam orientar, aconselhar e auxiliar aqueles que buscam ajuda. Ela não é considerada um privilégio, um poder ou uma maldição. Por isso, é preciso, assim, responsabilidade, porque é isso que a mediunidade é responsabilidade espiritual. E é preciso passar, né, pelo processo de aprendizado, disciplina e desenvolvimento mediúnico. Isso é extremamente importante, tá? E é assim que nós, médiuns, aprendemos a equilibrar as nossas emoções, a manter a fé e a humildade, a entender sobre a espiritualidade e a trabalhar com a caridade com caridade e respeito, que é o que pede a Umbanda. Caridade e respeito, principalmente, né, fora as outras coisas. Então, a mediunidade, quando bem orientada, ela se torna um instrumento de auxílio espiritual e de crescimento para nós mesmos, tá? Então, é isso. Quando nós estudamos, né, e refletimos sobre a Umbanda, tá? Aqui agora só para finalizar mesmo, nós percebemos que ela é uma religião profundamente ligada à caridade, ao respeito e à evolução espiritual. Ela nos ensina que Deus se manifesta através da natureza, dos orixás e também através daqueles que dedicam suas vidas ao trabalho espiritual. Os guias que se manifestam nos terreiros vêm com uma única missão: ajudar, orientar e iluminar os caminhos. Eles nos lembram que estamos todos em caminhada espiritual, que cada dificuldade é também uma oportunidade de aprendizado. Então, que nós possamos aprender com a sabedoria dos caboclos, com a humildade dos pretos velhos, com a alegria das crianças e com a força dos guardiões espirituais. Que nós possamos levar conosco o ensinamento mais simples e mais profundo da Umbanda,
praticar a caridade, cultivar a fé, respeitar todas as formas de manifestação da espiritualidade e honrar os nossos ancestrais, que estão tão presentes dentro da Umbanda. A nossa ancestralidade, ela está muito presente dentro da Umbanda. E que a luz dos orixás nos ilumine, né? Ilumine os nossos caminhos, que nós possamos caminhar sempre com amor, humildade e respeito. Era isso, o pouquinho que eu tinha para trazer para vocês sobre Umbanda. De novo, eu sei que é muito raso, tá? Que tem muito para ser falado, tem muito para ser estudado. O meu conhecimento, ele é muito pequeno também, mas eu espero que, de alguma forma, tenha, né, conseguido trazer algum esclarecimento para vocês em relação a essa nossa religião, que é tão amada, mas que, infelizmente, também tão vítima aí de preconceito e intolerância. Alguém quer falar alguma coisa? Nossa, gente, ninguém quer falar nada. Não, só que foi excelente, excelente, excelente. Trouxe muito esclarecimento a junção da aula passada com essa. Tem que juntar as duas aulas, né, para ter uma sequência aí. Que é pouquíssimo mesmo. Mas que bom. Lobão? Olha, você falou assim do Exu, né? O Exu é uma Sim. coisa muito. Toda casa tem. Tanto lá no Kardec, a gente tem muita Sim, ajuda deles, entendeu? Se não são eles, a gente também não trabalha, entendeu? de Na jeito verdade, uma nenhum. coisa legal São também que eles você que falou aí, seguram, né? o preconceito assim, é grande, mas graças a Deus tem muita gente agora estudando, né? Que de primeiro não tinha livro, ninguém estudava, ninguém falava nada, e a gente só achava que enxu era para fazer coisa ruim mesmo, né? E graças a Deus também parou um pouco dessas matanças de animais, né? E um monte de encruzilhada, você sempre via um monte de oferenda por aí, hoje não existe mais. Já não Existem é algumas tanto. coisas. Sábado passado, a gente perdeu um querido amigo meu de 30 anos, o Genivaldo desencarnou, e mesmo lá na porta do cemitério tinha umas entregas lá. Eu falei, gente, mas tudo bem, né? Agora, em todas as casas espírita, que sabe trabalhar, que entende de Umbanda ou que entende de Candomblé, ele tem já a tronqueira dele ali logo na entrada da casa, né? Que os guardiões têm que estar ali para tomar conta. Então, ele tem ali, toda casa tem a sua tronqueira. Uma vez eu tive numa casa que tinha Cosme e Damião dentro da tranqueira. Oh, coisa esquisita isso. Você vê que tem pessoas que não têm ainda muita noção disso, né? Eles são crianças, mas fazem um monte de coisas boas, né? E aí, e outra coisa assim, eles tinham ela de vidro, fizeram uma porta de vidro. Então, todo mundo que passa Meu ali, não Deus. tinha uma cortina, não tinha nada. Eu fui lá para fazer uma vistoria lá, que tinha acontecido um caso lá nessa casa, e aí eu vi aquela tronqueira e falei, gente, pessoal meio doido aqui, né? Enxu com criança, negócio tudo aberto aqui, portão aberto, todo mundo que passa vê. Quer dizer, você sabe quem é o seu guardião, você sabe quem que está ali, e você pode usar de má fé para fazer o que você quiser, porque agora eu sei quem que está aí nas suas tronqueiras aí, né? Mas voltando também Exatamente. lá no Kardec, eles ajudam muito e muito e muito e muito, entendeu? E às vezes até no finalzinho, como lá a gente tem um pé muito grande na senzala, eles parecem lá para dar uma força também, todas, entendeu? Agora,
até falando que o espírito ele pode trabalhar em várias linhas. Você vê, tem o Zé Pilintra, que ele trabalha tanto do lado do candomblé, tanto com o lado da esquerda como o lado da direita também, por exemplo, entendeu? Sim, sim. É, é um negócio muito legal isso daí. E parabéns, né? Os ensinamentos muito bonitos aí. Obrigada, Tinha Lobão. uma. E ainda sobre Exu, né, que você falou aí sobre a presença deles, né, em todos os centros mesmo, terreiros e tudo mais. Inclusive, eu trabalhei num centro kardecista há 30 anos atrás, que tinha o trabalho de desobsessão, tá? E a presença do Exu ali era uma coisa impressionante. Então, ele está lá, ele tá ali para trabalhar essas energias mais densas mesmo, para guardar a casa, né? Ele, lembra o livro Edna. passado lá do Alexandre, né? O, Lembro, lembro. então, quem que vai ter paro para pegar um espírito daquele tão violento daquele jeito, tão dominador daquele jeito? Tem que ser tu, gente, não tem É outras isso daí? pessoas. Eles vêm assim, até usa-se outro nome, entendeu? Mas é eles para nós que Sim, tem um pouquinho de conhecimento, sabe que ninguém consegue pegar o, o espírito tão endurecido daquele e trazer à tona, fazer até chorar, né? é. E fazer o cara se É, render e até chorar. inclusive, dentro de um trabalho espiritual de Umbanda, é absolutamente normal até, se o trabalho estiver muito pesado, tiver um filho, né, um consulente ali que está com uma obsessão muito forte e tudo mais, é muito normal acontecer o que a gente chama de cruza, tá? Que é o cruzamento ali do Exu. Ele se aproxima ali, o médium ele está incorporado ao caboclo, mas o Exu ele ganha um espaço ali e trabalha junto com o caboclo naquela necessidade. Então ele está muito presente nos trabalhos espirituais. E aí? Edna, tem alguém me Oi, ouvindo? eu. Pode falar, estamos ouvindo. Não, desculpa, é porque eu estava no notebook e estava sem áudio. A Carol mandou uma pergunta no chat, querendo saber por que que lá na casa não se dá orientação com os erês. Na verdade, tá. A única criança que conversa, né, que chama às vezes as pessoas para conversar, é exatamente a criança da Carol, que Deixa eu é a ver. Lúcia. Peraí, será que eu li Na errado? verdade, nós não temos na casa médiuns dispostos a trabalhar esse lado do erê, a receber essas crianças para fazerem orientação. Não é que não é permitido, não. É porque nós não temos essa ferramenta dentro da nossa casa. Então, a criança, Ah, quando vem, ela faz ali uma conversa com o médium, até com o consulente mesmo, mas não chega a ser uma orientação. Só que nós temos no trabalho de herê, aquela homenagem que a gente faz especificamente para os herês em setembro, que sim, os herês, eles dão orientação, sim, a quem deseja fazer orientação. Mas aí é um dia mais atípico, que é um trabalho só para criança. Então, os médiums, eles abrem isso, eles dão oportunidade para essas crianças virem, tá? mas, Porque por se o exemplo, médium agora não virou. dá oportunidade para a criança dele trabalhar, não tem como dar orientação. É assim. Tá, então agora surgiu uma dúvida minha. Por exemplo, vamos supor que nós estejamos no trabalho de segunda-feira que é de orientação espiritual. Ao invés de trazer um caboclo, pode-se trazer um erê e trabalhar ali no meio, ou tem que ser. Se tiver um herê preparado para dar orientação, sim. Mas a criança, o herê, ele deve ser poupado, tá? De determinadas energias também. Principalmente Ah, quando ele vem pouco.
não seria uma, uma coisa assim, muito natural ter, entre a linha de Corriqueira, né? caboclo e preto velho, uma criança dando orientação espiritual. Por quê? Porque é um trabalho mais pesado, que carrega uma energia mais pesada, tá? E o erê, ele está ali, ele vem principalmente no final dos trabalhos, para quê? Para renovar aquela energia, né, para trazer a leveza, para trazer a alegria. É essa a função dos EDs, tá? Mas eles Bom, são, num trabalho de criança mesmo, eles são extremamente capazes de fazer uma orientação espiritual, mas em um trabalho específico só de EDs, só de crianças. eu Entendeu? perguntei também porque eu trabalhei na outra casa muito, em muitos trabalhos, que lá tinha um trabalho à parte de crianças atípicas. Um trabalho Sim. muito bonito, e eu trabalhei muitos e muitos trabalhos em orientação com o Juca, né, que é o Ere que trabalha comigo. E eu percebia que realmente essa questão de energia, eu dei orientação para a mesma pessoa com o caboclo e com o Herê. Você percebe que com o Herê parece que a pessoa fica mais leve. Eu não sei se foi uma É, percepção, de repente até errônea a minha. energia da criança. A energia da criança é mais leve, é mais suave. Por isso, ela precisa estar em um ambiente, tá? Com essa energia de leveza e equilíbrio também. Porque Tá. embora seja um espírito evoluído, ainda é um espírito de criança, tá? Representado aí no espírito de criança mesmo. Tá? Então, Eu achei que num fosse. trabalho normal, só de criança, normal heredar a orientação. Agora, num trabalho onde tem questões energéticas mais densas, como o nosso trabalho de segunda-feira de orientação espiritual, aí já não tem como. Como que eu coloco uma criança ali dentro do terreiro para dar orientação, acontecendo desobsessão, consulente caindo no chão, precisando de o Exu cruzar com o caboclo ali para cuidar daquela energia, não tem jeito. Então, as crianças vêm no final do trabalho mesmo, quando está acontecendo a gira dos médiums mesmo. Eu tinha uma informação errônea, então, a respeito dos erês. É, Quando, a informação que eu tinha era que eles vinham normalmente no final do trabalho para fazer como se fosse a limpeza do terreiro mais pesada, porque eles são Não, espíritos mesmo muito é, fortes também, assim, e que eles têm essa força, às vezes até mais com o caboclo, não sei. Eu ouvi não, já Camila, falar eles isso. as crianças quando, são quando- entidades que têm muita força espiritual, sim, tá? Mas o Uhum. trabalho da criança não é o trabalho de limpeza, muito menos no final de um trabalho. Você me desculpa, quem te passou essa informação estava assim bem equivocado, tá? Geralmente quem Tá. faz essa limpeza ao final do trabalho, para sua surpresa, são os pretos velhos. Eles é que passam com a sacolinha deles, recolhendo miasma, recolhendo tudo que está impregnado, os pretos velhos. E, lógico, os Exus, tá? Mas criança não. Criança não e Entendi. faz quando isso, é não. época da festa de criança, a festa da criança, o próprio Exu, os guardiões da casa, ele já faz uma blindagem muito grande para nenhum outro Muito grande. espírito adulto sorrateiro fazer alguma coisa com essas crianças. Você imagine hoje, numa reunião de vocês, tem ali o Zinchu, é triplicado a potência dele para ninguém tocar numa criança dessa, porque se tocar numa criança dessa, Exatamente. ele tá Exatamente. enrolado. É igual eu pegar o teu filho e Exatamente. torcer a orelha dele. O que você vai fazer comigo? Eu virar uma onça. Você me mata. E mesma É, coisa é é na, os guardiões da casa, por isso que no Herê só quando tem as criancinhas mesmo, a festa deles. Festa deles. Exatamente. E os herês, Camila, a maioria deles, eles estão sob a proteção direta dos pretos velhos. Tá? E tem aqueles que trabalham na linha de Oxum também.
tá? Mas eles Uhum. recebem uma. Por que que eles gostam tanto de ficar ali perto do cruzeiro? Eles gostam tanto de ficar perto do vô, perto da avó. Eles estão sob essa proteção dos pretos velhos. Sim, sim, Então, não sim, faz sim. sentido uma criança vir num final de trabalho fazer essa limpeza pesada do terreiro. Não faz nenhum sentido. Tá? E, de Tá. novo, eu não domino todo o conhecimento, tá? Mas dentro do pouquinho que eu sei, isso daí é uma coisa que está totalmente fora de contexto. Tá. Bom, minha dúvida era só essa. E hoje foi interessantíssimo, amei a aula. Foi muito boa mesmo, parabéns. 9h11, hein? Gente, vamos encerrar então, que já teve gente que já precisou sair, já deu boa noite. Alguém pode fazer a prece de encerramento? Muito obrigada pela presença, espero que vocês tenham gostado, espero ter realmente conseguido levar algum conhecimento para vocês, tá? Ou reforçar aquilo que vocês já sabiam, tá? E na semana que vem, se Deus quiser, nós iniciamos no livro, né, com a Miriam. Então, é isso. Pode fazer a prece de encerramento. Vamos agradecer, então, mais um dia de estudo, um dia com muito aprendizado, com bastante tranquilidade. Pedir que os nossos guardiões continuem nos cuidando, nos guardando, e que a gente consiga sempre estar aqui às terças-feiras, para que a gente possa aprender mais e mais e fazer a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, gente. Obrigada. Boa Boa noite, noite. gente. Boa noite. Até. Beijão, tchau, tchau. Boa noite. Boa Boa noite. Boa noite. noite. Obrigada. Tchau. Boa noite. Aula maravilhosa, viu? Um abraço. Obrigada. Tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau.